Bom pessoal, beleza? Meu nome é Léo. Eu vou falar rápido aqui, eu vou fazer esse vídeo realmente porque eu cansei de ficar só olhando, cansei de ficar só debatendo na internet. Esse caso de Bolsonaro agora foi o estopim realmente da paciência que a gente tem com essa hipocrisia na esquerda e todo esse discurso, essa manipulação, essa distorção causa muito ruído. E agora a gente está num cenário ainda mais tenso ainda, principalmente do lado da esquerda, querendo manipular e tal. Eu vou explicar para vocês, eu vou querer contribuir a partir de agora, porque eu estou vendo que a gente tem que botar a cara a tapa mesmo, tem cada vez mais a gente tem que estar expondo essas contradições, essas distorções, essas manipulações que a esquerda vive fazendo, mas o problema para mim é a ideologia mesmo. A ideologia da esquerda ela já traz consigo um bojo pesado que não tem uma sustentação, uma fundamentação ética, e aí capta a mente do povo, principalmente do povo mais humilde. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre esse caso recente de Bolsonaro e como a esquerda tenta manipular e como ela é hipócrita em vários sentidos. Se vocês perceberem bem, a esquerda sempre se apoiou no discurso de tolerância, amor, a paz e não sei o que, esse tipo de coisa. Só que você vê que isso fica muitas vezes no momento em que eles querem passar e captar pessoas a essa ideologia. Na prática mesmo, na hora do enfrentamento intelectual, na hora do enfrentamento de argumentação e de vida prática, você vê que o discurso muda e aí eles passam a ser realmente intolerantes, violentos. E se você perceber, se você olhar a doutrina marxista, desde o começo, ela é sempre pautada em violência, em ódio, em causar divisão. Isso é histórico. Agora eles estão querendo dizer, sempre jogando essa pecha, essa carapuça de que existe o discurso de ódio do lado da direita, como se isso fosse algo que a direita vem promovendo. Só que quando você sai do cenário político em si, quando você sai dessa bolha, e você vai para as doutrinas, vai para o estudo, você percebe onde está esse discurso. Você percebe de onde nasce essa tentativa deles de emplacar essa narrativa de ódio e esse tipo de coisa. Então, como eu estava falando no começo, se você olhar a doutrina marxista, ela é baseada nisso, ela é baseada em ódio, ela é baseada em violência, em revolução, em fazer com que o proletário ganhe as camadas sociais à força, através de revolução. Se levantem, tal, tem tudo aquilo lá, está nas doutrinas. É separar mesmo, é fazer empregado ficar em conflito com o empregador, negro contra branco, é tudo aquilo realmente que Bolsonaro está falando. Isso está na doutrina marxista, e quando você vê o discurso por aí, é isso. Veja o que é que está causando essa divisão desde que começou a ascender ao poder a esquerda. Esse discurso é histórico. É histórico. Certo? Como eu estava falando, eu separei alguns exemplos aqui só para ilustrar, tá? Existem vários na internet. Eu separei uns aqui que ilustram essa situação que eu falei no começo, do discurso da esquerda, da hipocrisia deles, eles tentando imputar à direita esse discurso de ódio, quando esse discurso está inteiramente ligado à doutrina deles, na essência. E a gente consegue ver isso na prática em vários momentos. Então eles ficam promovendo o ódio assim, de forma aberta, porque parece que eles têm um manto, um manto da moral, um manto da justiça, onde eles podem se colocar de forma agressiva, de forma violenta, e porque eles estão sendo oprimidos, quando na verdade são eles que estão promovendo a divisão, são eles que estão promovendo essa polarização há muito tempo, desde as doutrinas fundamentais deles. Isso está, como eu já disse, está nos livros, isso está na doutrina deles. E quando você olhar isso na prática, fica muito fácil de identificar. Tá? Eu separei aqui só alguns, como eu disse, para ilustrar. Tá? Vou citar aqui, inclusive tem aparecido aí na internet, eu estou juntando aqui alguns que eu percebi, que eu peguei, só para ilustrar isso. Vamos ver. O presidente do PCB,
Partido Comunista Brasileiro, vejam que coisa, coligado ao PSOL, uma coligação do PSOL. O cara simplesmente disse que ia fuzilar os conservadores, né? Que era esse tipo de prática. Outro exemplo, Wagner Freitas, presidente da CUT, que sugeriu luta armada contra o impeachment. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, dizendo que se Lula fosse preso, ia morrer gente, ter derramamento de sangue. Outro exemplo, a deputada lá, Benedita, do PT, dizendo que não vai ter redenção se não for com derramamento de sangue. Vejam, Lula, quando disse que estava pronto para a guerra, ia convocar o presidente do MST para colocar o exército deles na rua. Né? Ciro Gomes dizendo que ia receber Sérgio Moro a bala. Olha só o coronel. Não, ele vai receber na bala. Porque ele acha que ele está sendo injustiçado e aí ele pode receber na bala. Né? Como se fosse ele a justiça, como se fosse ele que ia determinar se ele estava sendo injustiçado ou não. Como se não tivesse passado todo um processo, devido processo legal. E aí ele não aceita e pronto, ele quer receber na bala. Né? Olha o discursinho. Tem o Lindenberg Farias dizendo que eles têm que preparar mais a esquerda para o enfrentamento dentro das ruas. Todo esse pessoal aí falando esse tipo de coisa. Fora tudo isso, né, eles ainda apoiam ditaduras socialistas, comunistas, tudo conivente. Eles apoiam isso. Se você ainda parar e for ali, digitar no YouTube Foro de São Paulo, ver os discursos, você vai perceber o que é que essa galera, qual a ideia dessa galera, a ideia macro. Certo? Então, isso tudo fica muito claro dentro de um contexto geral. E aí vejam, todas essas colocações são de pessoas de relevância dentro do movimento, dentro de partidos. São coisas expressivas que chegam no povo. E aí a gente fala de discurso de ódio, vamos ver como isso se traduz na prática. Quando você vai olhar a prática, quando você vai olhar acontecimentos no mundo fora dos discursos, a gente consegue perceber algumas coisas. Eu também separei aqui alguns exemplos, só para citar, tem vários. Ainda tem a militância truculenta deles no meio da rua, a gente tem vídeos aí, o pessoal pichando ônibus, depredando patrimônio público. Eles fazem isso mesmo, não querem nem saber, quebrando tudo, vandalizando. Não é violento, não incita o ódio. Agora, se você bota um pessoal no meio da rua para combater eles, somos nós os violentos. Eles estão ali em defesa da paz. Né? Você vê aí, você tem vários vídeos do Arthur do Mamãe Falei sendo agredido. Ele só vai fazer perguntas, aí dizer assim, não é provocativo. Sim, ele está fazendo perguntas, meu amigo. Responda as perguntas ou saia. Eu digo que não vai responder, mas o pessoal agride. Vai ver lá os vídeos do Arthur do Mamãe Falei. É agressão. Os caras não aguentam pergunta, não aguentam um contraditório, estão em espaços públicos e querem dominar o espaço como se fossem deles. Eles não conseguem entender o mínimo, eles não têm o mínimo de civilidade, não entendem isso. Um professor que foi apoiador de Bolsonaro foi espancado, caiu no chão, fica lá, sabe, o pessoal fazendo gracinha em relação a isso. Nem atos sindicalistas, você vê eles altamente violentos. Teve um caso aí de um repórter que estava ali a alguns metros, aí vem um pessoal e diz assim, olha, se afasta daqui, porque se tu ficar por aqui vai dar ruim para tu. A mensagem é essa. A mensagem é essa, ó, vai para lá, porque se tu ficar... Um repórter estava simplesmente ali para fazer o trabalho e nada mais. Os caras mandam ele se afastar. Se ele não se afastar, né, você imagina quais seriam as consequências. O que dizer aí das invasões e devastações do MST nas fazendas, a queima de pneus na rua, impedindo o cidadão comum de ir e vir. Isso não é agressão social? Agressão social. Agora vai lá tentar retirar esses pneus, vai lá tentar tirar esse pessoal da rua, vê se você não vai ser agredido, se eles não vão lhe tratar com violência. É isso. E para finalizar, você tem agora a tentativa de assassinato contra Jair Bolsonaro. Em ato político lá, ele junto com os seus apoiadores, com seus eleitores, no braço do povo. E aí o cara vai lá e dá uma facada nele.
Vejam só, né? Vejam como o discurso, a doutrina se encaixa na prática, né? A doutrina de violência se encaixa na prática com violência. Então, você vê que existe toda essa mítica em relação à esquerda, mas eles são os caras mais intolerantes e violentos que existem. E aí, para completar tudo, quando aconteceu essa questão da tentativa de assassinato com Bolsonaro, cara, a quantidade de gente, de esquerdistas que você viu tentando relativizar e imputar culpa a Bolsonaro, que é a vítima, é um ato assim de separação. Você consegue ver de forma clara como eles são hipócritas. Porque sempre houve essa defesa de que a vítima não tem culpa, e tá certo, a gente sempre concordou com isso, mas na hora que é uma vítima, que é um opositor a eles, na mesma hora, eles tentam relativizar isso e tentam trazer certa responsabilidade ao que aconteceu à vítima. Como se ele tivesse promovendo esse tipo de coisa. Você consegue perceber muito bem o caráter das pessoas, o quão conveniente elas podem ser o quão honestas elas são diante de determinadas situações, porque isso é um acontecimento histórico, aconteceu agora, mas toda vez que acontecem coisas nas quais coloquem essas pessoas diante de uma decisão moral, que envolvam honestidade e ética, você vê em atos assim, mais ou menos, qual o caminho que elas podem trilhar com mais clareza. A gente que observa esses discursos de ódio da esquerda, causa uma raiva, causa mesmo, você olha assim, né? É muita cara de pau desses caras falando esse tipo de coisa como se eles fossem, sabe, os donos do Estado, alguma coisa assim. É realmente revoltante, você fica com raiva. Então vai surgindo essa sensação de dar uma resposta adequada a esses caras, né? E Bolsonaro está sendo essa pessoa, está juntando nele essa resposta. Então ele praticamente é o cara que está mais incomodando a esquerda, porque ele está devolvendo no sentido retórico, argumentativo. Então, ao invés de agora eles demonstrarem isso, que seria o correto, seria o coerente a se fazer, eles simplesmente mostraram a cara mais uma vez, mostraram a hipocrisia deles mais uma vez. E aí você vê muita gente dizendo, olha, eu não apoio isso é horrível, não sei o quê, mas o discurso de ódio traz isso. Vejam como eles tentam, né, colocar a carapuça, o discurso de ódio na direita, e agora especificamente no caso de Bolsonaro, quando são eles que promovem esse ódio o tempo inteiro, desde a doutrina a discursos de políticos e em práticas em rua, em práticas na vida real. E esse caso de Bolsonaro é só mais um. Então todo o discurso de Bolsonaro é contra agressões injustas. É já um reflexo da raiva que a gente está em relação a tudo isso, todo esse discurso do esquerdista. E é como eu já falei outra vez, discutindo com um amigo aqui, eu não suporto o discurso deles, mas eu desconstruo no argumento, por vias democráticas. Essa é a diferença, é aí que você tem que separar. Porque eu não vou dizer aqui que eu não tenho raiva. Tenho raiva sim quando eles fazem esse tipo de discurso demagogo. Né? Então é separar. Tá, você vê que eles estão distorcendo, manipulando, e você, qual é a sua arma contra isso? É a exposição intelectual na hipocrisia deles, do quão cínico eles são, do quão cara de pau eles são. Certo? É nessa seara que a gente ataca. Né? Então, essa é a questão. Então, quando você vê aí agora eles tentando dizer que colheu o que plantou, eu sou contra, mas isso é o que acontece quando se tem discurso de ódio. E aí ainda tentaram, sabe o quê? Usar o fato para emplacar a narrativa de armamento, querendo colocar como um argumento validador, digamos assim, do discurso desarmamentista. Vejam como eles são canalhas, isso é canalice mesmo.
aproveitar um ato que é promovido por um extremista de esquerda, promover um ato desse, e aí eles querem usar esse acontecimento para emplacar aí a narrativa pró-desarmamento, quando é uma discussão muito mais profunda e que não tem nenhuma sustentação em relação a esse caso. E aí vale aquela brincadeira de, então vamos proibir a faca, vamos proibir qualquer coisa que o ser humano pode usar para causar uma agressão injusta contra outro. Né? O discurso não se sustenta, mais uma vez. Tá, gente? Então é isso, eu vou encerrar por aqui, mas a intenção é essa, botar para fora, desabafar e contribuir de alguma forma, tá? Porque realmente deu, né? Eu não estou mais aguentando ficar vendo isso e só debater em fórum, debater com amigos, não sei o que, jogar isso aqui na internet, e se ajudar ou contribuir de alguma forma no pensamento de alguém, já valeu, tá bom? Um abraço e vamos nessa.